Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou a Cláudia Arsénio. Neste episódio estamos atentos ao rescaldo das eleições e aos cenários de governabilidade. Sem os votos da imigração ainda apurados, a AD tem 89 deputados e o PS e o Chega 58 cada. As conversas com o Presidente da República ainda estão a decorrer, na altura em que gravamos este podcast, e olhamos por isso para os vários cenários que estão em cima da mesa. Ainda sobre as eleições, mas numa perspectiva económica, Bruxelas estima que o excedente orçamental seja reduzido para 0,1% este ano e que Portugal regressa aos déficits já no próximo ano. Comigo estão o Paulo Ribeiro Pinto e a Susana Paula. Esta é a Soma dos Dias. A AD saiu mais reforçada das eleições de 18 de maio, mas longe da maioria, e é por isso obrigada a encontrar pontes que permitam estabilidade política para governar. Connosco está o Paulo Ribeiro Pinto, editor de Economia do Negócios. Olá, Paulo. Olá. Quais são os cenários possíveis? Bom, os cenários não serão muito diferentes daquilo que nós tínhamos na anterior legislatura, que acabou com a queda do governo liderado por Luís Montenegro. Teremos um novo executivo, liderado pelo mesmo primeiro-ministro, mas a configuração do Parlamento não nos dá grandes hipóteses porque não há maioria absoluta e as configurações que temos de possíveis cenários de governabilidade também não são fáceis. Claro que temos aqui vários momentos e várias fases em que temos de aguardar o que é que vai acontecer. Teremos a decisão do Partido Socialista em relação à liderança, que poderá acontecer mais cedo ou mais tarde. Isto agora vai depender do calendário interno do partido, mas das fontes que nós temos contactado, as próximas eleições internas no PS nunca serão antes das autárquicas, porque isso até seria um elemento perturbador das próprias eleições, que o partido espera ganhar, e o partido, se conseguir manter as câmaras que tem, consegue ganhar as autárquicas, mas tudo vai depender muito do Presidente da República também. Ele já disse que vai calmamente avançar no processo, calmamente ouvir os partidos. Quando estamos a gravar este podcast ainda estão a decorrer essas negociações. Já sabemos que há indicação da parte de todos os partidos, dos três maiores partidos, que o Presidente convocará novas reuniões depois desta primeira fase. Será uma segunda ronda de negociações ou de reuniões, que aqui não há negociações, mas de reuniões entre o Presidente da República e os três partidos mais votados. Portanto, há várias fases, há vários momentos que nós temos de ir acompanhando para perceber o que é que vai acontecer. Só depois é que teremos mais ou menos uma ideia do que é que o Parlamento de que forma é que poderá apoiar ou não o Governo. Ainda teremos a instalação da própria Assembleia da República, ainda teremos um primeiro teste a estas ligações que podem existir, que será a eleição do Presidente da Assembleia da República, mas o facto é que temos um novo Parlamento, há uma nova configuração e tudo isto é novo, não só para os deputados e para o sistema partidário que nós tínhamos até agora com representação parlamentar, mas também para nós jornalistas que acompanhamos e que, portanto, ainda estamos a tentar perceber até que ponto é que pode haver aqui contactos ou não entre estes vários partidos, entre estes três principais partidos. Disseste, tudo isto é novo e, de facto, nesta altura ainda não temos os resultados dos votos dos imigrantes, mas o Chega poderá ficar mesmo em segundo lugar. Isto muda muito a forma como nos habituámos a ver o Parlamento? Muda bastante, porque a forma de fazer política do Chega é diferente. Não vou adjetivar muito mais do que isto, é uma forma de fazer política, é populista, de protesto. É de protesto, não tem uma formulação ideológica muito forte, porque isto tem mais a ver com políticas ou com discursos identitários do que propriamente com discursos ideológicos. E é mais difícil nós colocarmos um rótulo ou tentarmos colocar um partido desta gênese dentro daquilo que é a configuração tradicional do sistema político ocidental, se quisermos até
do sistema político que vem da Revolução Francesa, da esquerda à direita, em que tínhamos uma ideologia muito marcada, em que sabíamos exatamente onde é que estava uma linha, mais ou menos, que era uma fronteira que separava as duas forças. Depois tínhamos tínhamos obviamente que a direita um pouco mais extremista, a esquerda um pouco mais extremista, mas sabíamos onde é que era mais ou menos a linha. O caso do Chega e outros partidos, não é só o Chega, mas neste caso estamos a falar da terceira maior força política, que passará, em princípio, se os dados se comprovarem tal como aconteceu nas últimas do Círculo da Imigração, dar dois deputados ao Chega, teremos o Chega como a segunda força política no Parlamento. E isso muda muito porque, e nós já falaremos um bocadinho mais à frente sobre isso, mas a forma de fazer política e o enquadramento ideológico do Chega é mais difícil porque é novo. E até a postura perante as instituições, por exemplo? Sim, há uma postura. O Chega tem, e nós vimos isso recentemente, se calhar as pessoas ainda se lembram, quando foi a votação do Orçamento do Estado para 2025, para este ano, o Chega pendurou uns cartazes na Assembleia da República, nas várias janelas onde tem o gabinete, portanto não andou a pendurar em todo o edifício, mas pendurou nas partes comuns, digamos assim, e depois no gabinete onde está o grupo parlamentar, e isso de certa forma é um desrespeito à instituição que é a Assembleia da República. E obviamente o discurso do Chega, mais uma vez um discurso identitário, nacionalista, que o Chega tem, é de muito respeito pelas instituições, mas depois tem esta vertente que parece estar a dizer o seu contrário. E há muitas vezes no discurso do Chega que nós temos estas contradições. Há umas nuances aqui e ali. Esta é uma delas, por exemplo. Se o Chega respeita assim tanto as instituições democráticas, tradicionais, históricas, conservadoras, etc., também deveria respeitar a instituição que é o Parlamento, que é a Assembleia da República. E pendurar aquelas faixas que eram acusações de crimes que nem sequer estão provados, portanto também mais um desrespeito à instituição que é a instituição da justiça, todo o quadro judicial português, toda a arquitetura judicial português. Portanto, temos aqui estas contradições que é muito difícil, tanto quem acompanha a política como se calhar para os próprios eleitores, perceberem exatamente onde é que onde é que se vai enquadrar este partido. Portanto, há aí essa contradição, mas... E perante isto, o Chega pode ser um parceiro de confiança? Essa é outra vertente da questão da própria discussão e de como é que o Parlamento vai funcionar. Nós já tivemos vários momentos em que o Chega e o PSD, já o disse, ainda há dias o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, falava sobre isso, que tentou em vários momentos, por exemplo, na altura do Orçamento do Estado, negociar com o Chega e não conseguiu porque tanto depressa conseguia avançar numa medida ou numa negociação como rapidamente depois recuava. E nós lembramos-nos, por exemplo, se não me falhar a memória, acho que foi no Orçamento do Estado de 2023 ou 2024, eu lamento não ter de memória, mas o Chega mudou 4 vezes de posição numa votação do articulado do Orçamento do Estado. E tinha negociado, e aquilo tinha sido negociado, aquela discussão, aquela medida tinha sido negociada com os partidos e, portanto, de repente tivemos uma votação num sentido, depois tivemos outra votação num sentido e depois André Ventura pediu para corrigir o sentido da votação e depois no final votou e votou de outra maneira diferente. E mesmo ano passado isso aconteceu e houve histórias de conversas à parte. Exatamente, o Hugo Soares, quando eu referi há pouco o Hugo Soares, o líder parlamentar do PSD, ele referia-se a esse momento em que houve momentos em que o PSD tentou negociar com o Chega e não se sentiu, e agora já é uma interpretação minha, não se terá sentido confortável para ir mais longe, para dar um passo mais seguro, porque não tinha a certeza que chegasse ao final do processo e aquele fosse o resultado que tinha sido negociado. E isso pode condicionar a relação daqui para a frente? Isso condiciona muito a relação. Isto, a base da confiança, seja a base da confiança política ou da amizade, que isto é uma questão humana quase.
A relação de confiança constrói-se e vê-se em atos concretos. Portanto, se nós não conseguimos... Tudo bem, no outro dia, e eu vou repetir esta frase, no outro dia um editorial do Manuel Carvalho, um texto do Manuel Carvalho ou do David Pontes no Público, no Jornal Público, tinha uma frase muito interessante que eu não me canso de repetir. O Parlamento nunca foi um lugar de amor, longe disso, mas também não pode ser um lugar de desconfiança permanente. E isso é que, quando nós queremos fazer política, e se queremos que a política seja um ato maior da democracia, e tem de ser o ato maior da democracia, nós não podemos estar constantemente a desconfiar do parceiro com quem nós achamos que podemos ou devemos negociar naquele momento. E negociar com o Chega parece-me que pelos vários momentos, e isto aqui é factual, há vários momentos em que não foi um parceiro confiável pelos partidos no poder, pelo PSD, pela AD no seu conjunto, não se mostrou ser um parceiro confiável. Portanto, se tu partes sempre deste pressuposto que pode não ser, o resultado pode não ser aquele que tu negociaste, ou pode ser aproveitado politicamente mais à frente, é difícil, é bastante difícil fazer política, sim. E o PS foi uma derrota histórica, os números falam por si. Corre o risco de perder relevância? O PS tem, acho que devemos fazer duas leituras no caso dos resultados das eleições, que é, obviamente que o Chega tinha espaço para crescer e cresceu, ganhou mais 8 deputados e pode ganhar mais. O que surpreendeu foi de facto a queda desastrosa, foi uma hecatombe mesmo, foi um desastre absoluto o resultado do Partido Socialista. O Partido Socialista é, tal como o PSD e o CDS, são partidos fundadores da democracia portuguesa. E não nos podemos esquecer disso, quer dizer, não podemos esquecer de Mário Soares, como é óbvio. E é extraordinário e até um pouco constrangedor ver um partido daquela dimensão ter este resultado. Eu não vou aqui apontar causas, porque isso ainda será estudado por politólogos, que eu não sou, e será estudado por pessoas que acompanham as sondagens e que fazem estudos de opinião, mas de facto há o perigo de... Há um momento primeiro em que há o perigo de facto do PS se tornar irrelevante, que é, por exemplo, na nomeação de cargos dos chamados órgãos externos à Assembleia da República. Estou a falar do Tribunal Constitucional, estou a falar da Provedoria de Justiça, estou a falar do Conselho Superior da Magistratura, do próprio Conselho Económico e Social, o Presidente, que é eleito por 2/3 dos deputados presentes na Assembleia da República na altura do voto. E neste momento o PS já não é parceiro-chave para isso. E corrijo-me se estiver errada, mas se houver alterações à Constituição, o PS também não tem nada a dizer neste momento, não é? Exatamente. Esse era o ponto a seguir. Apesar de que eu acho que se o PSD ou a AD em algum momento, neste momento, disser nós vamos avançar com uma revisão constitucional e vamos ignorar o PS, é um erro. É um erro absolutamente clamoroso em termos de democracia, em termos de, lá está, capacidade de diálogo com outros parceiros, e não pode, mais uma vez, eu lembro, não pode ignorar um partido que é fundador da democracia e que teve a importância que teve. Podemos correr o risco de ter uma chamada pasoquização do PS, como aconteceu na Grécia. Para quem não se lembra, o Partido Socialista Operário Grego, PASOK, desapareceu praticamente nas eleições após a intervenção da Troika na Grécia. Se corremos esse risco, sim, obviamente, claro que corremos esse risco, mas eu acho que também neste momento, tanto o PS e já me estou a alongar, mas vou trazer aqui um editorial do New York Times, que é um editorial assinado por vários responsáveis do jornal. E o New York Times, no editorial desta semana, dizia uma coisa referindo-se à Alemanha, que é, e a propósito da AfD se ter tornado a segunda força política, tal como o Chega se pode tornar a segunda força política cá, e eles diziam, os responsáveis, e estou a citar de cor, os responsáveis eleitos na Alemanha têm a responsabilidade, o centro-direita e o centro-esquerda, de evitar que um partido extremista, quase ou proto-fascista ou quase fascista,
ganhe mais poder do que aquilo que já ganhou até hoje. E tem o dever e a responsabilidade de mostrar às democracias liberais ocidentais que é possível travar este tipo de movimentos. Isto aplica-se à Alemanha, aplica-se a Portugal, aplica-se aos Estados Unidos também. Portanto, todos têm a responsabilidade nisto. E se o PSD neste momento disser nós vamos ignorar o PS nestas questões, corremos esse risco de facto de ter uma força extremista, populista, de extrema-direita no poder e mais. E os dois maiores partidos têm a responsabilidade de evitar que nós cheguemos outra vez a ir a eleições no próximo ano ou daqui a 2 anos. Porque as eleições, o que têm feito até agora é dar força ao Chega. E pouco mais do que isto. No dia a seguir às eleições chegaram novidades de Bruxelas que se mostra bastante mais pessimista para as contas públicas e para a economia portuguesa. A Comissão Europeia estima que o excedente orçamental seja reduzido para 0,1% este ano e que Portugal regressa aos déficits em 2026. Connosco está a Susana Paulo, jornalista de Economia de Negócios. Olá, Susana. Olá. Que alertas é que a Comissão deixou a Portugal? Bem, em primeiro lugar, e um bocadinho em resposta também do que estava a dizer ao Paulo, embora Bruxelas não comente a questão eleitoral, na segunda-feira a Comissão Europeia apresentou as suas previsões económicas de primavera, portanto olha para todos os Estados-membros, não olha só para Portugal, mas o que a Comissão faz é, num cenário de políticas invariantes, portanto considerando só as medidas que já estão em vigor até aqui, o que Bruxelas faz faz uma estimativa para as contas públicas e uma estimativa para o andamento da economia. E o que Bruxelas diz é que só pelo peso das medidas já tomadas no ano passado e que estão em vigor, o excedente para este ano será inferior ao previsto. Portanto, o Governo esperava que fosse um excedente de 0,3%, agora a Comissão aponta para 0,1% do PIB e indica que no próximo ano, em 2026, já haverá um déficit. Portanto, isto quer dizer que não há margem para novas medidas, a não ser que o Governo queira deixar de deslizar o déficit, o que também já disse que era uma linha vermelha. Depois, em segundo lugar, deixa também aqui um alerta relativamente à economia. Face às suas estimativas anteriores, que eram de outubro, Bruxelas estima que a economia portuguesa cresça menos do que o previsto e menos do que no ano passado, portanto estima um abrandamento da economia. Por um lado, pelo impacto das tarifas e de tudo o que é esta incerteza em torno da guerra comercial e das tarifas introduzidas por Donald Trump, e por outro, porque o primeiro trimestre deste ano já foi bastante mais negativo do que era previsto. Portanto, a economia já recuou no primeiro trimestre face ao trimestre anterior e depois, por outro lado, o próprio contexto europeu nesta situação de incerteza relacionada com a guerra comercial faz com que a própria zona euro possa crescer menos. A Comissão também reviu em baixa as suas estimativas para o conjunto dos países da zona euro e tudo isto tem um impacto na economia portuguesa, que por sua vez tem também um impacto nas contas públicas. Depois, em terceiro lugar, e menos mediático, digamos assim, mas que não deixa de ser importante, tem a ver com as previsões da Comissão para o crescimento da despesa líquida. A despesa líquida é, digamos assim, o novo indicador-chave da Comissão Europeia para aferir o cumprimento das regras da descida da dívida pública. E o que Bruxelas vem dizer é que a despesa líquida, que é um indicador que olha para a forma como a despesa pública, excluindo os juros, os encargos dos juros, mas também excluindo todas as despesas que decorrem do ciclo económico, portanto subsídios de desemprego e apoios, mas também que têm em consideração medidas discricionárias do lado da receita que são tomadas, por exemplo cá em Portugal o IRS jovem ou a descida do IRC, o que Bruxelas vem dizer é que o crescimento dessa despesa foi superior ao que tinha sido acordado para este ano e será superior também ao próximo ano. Isto, no fundo, põe pressão ao Governo para conter esta despesa, porque Portugal e Bruxelas e no fundo, todos os Estados-membros acordaram metas de crescimento da despesa pública, até 2028. E o crescimento e a meta, o limite definido entre Portugal e Bruxelas é de 3,6%. Ou seja, se nestes 2 primeiros anos a despesa já cresce mais do que este limiar, isso significa que nos próximos anos Portugal terá menos margem para deixar a despesa derrapar. Tem
travar a despesa. Portanto, isto não deixa grande espaço para novas medidas. Era isso que eu te ia perguntar, o que é que o Governo pode fazer perante este cenário? Não pode implementar medidas que já tinha pensado? Está de mãos atadas? O Governo não está de mãos atadas porque, ou pelo menos totalmente, tem duas opções mais óbvias. A primeira é deixar de deslizar o déficit, o que não é mais difícil por dois motivos. Primeiro, por um compromisso eleitoral que a própria AD fez na sua campanha. O Joaquim Miranda Sarmento, Ministro das Finanças, número 1 do Círculo Eleitoral de Lisboa pela AD, disse mesmo que era uma linha vermelha, e em comparação com o PS, que tinha no seu programa eleitoral, admitia um déficit em 2026, eles traçaram aqui uma linha vermelha e disseram que isso não era cenário. O que pode ser feito é compensar com outras medidas, seja medidas do lado da receita, portanto que permitam angariar mais receita pública, ou cortes na despesa. No programa eleitoral, a AD admite que a revisão dos benefícios fiscais, que é um tema que já vinha desta legislatura, que ficou interrompida, volta a estar presente, aqui como medida compensatória, digamos assim, só que não está quantificada, e isto não... uma revisão dos benefícios fiscais nunca vai compensar a totalidade de uma descida de IRS que há estima em 2 mil milhões de euros, mais uma descida do IRC que rondará os 500 milhões por ano. Depois há aqui uma terceira via menos convencional, digamos assim, mas que de certa forma pode ajudar as contas públicas, que é a não execução da totalidade dos empréstimos do Plano de Recuperação e Resiliência. Na bazuca, as subvenções não contam para o déficit, mas os empréstimos sim. E embora Joaquim Miranda Sarmento tenha admitido ao Negócios, numa entrevista recente, agora no período eleitoral, que se os empréstimos do PRR não avançarem, não será por uma questão de controle das contas públicas, mas pela dificuldade em executá-los, não é? A verdade é que se esses empréstimos não forem executados, há aqui uma margem que este ano é de 0,3% do PIB, se não forem executados na totalidade, não é? E em 2026 de 0,9%. Só que estamos a falar de questões que têm um impacto importante para não só para a nossa economia, mas em termos mais estruturais. Aqui estamos a falar de medidas como a construção de casas no âmbito do primeiro direito. Portanto, usar o PRR para conter as contas públicas também, digamos que não era positivo para ninguém. Obrigada, Paulo. Obrigada, Susana. Deixo ainda uma nota final sobre um aniversário, o nosso. Para a semana, dia 29, o Negócios celebra 22 anos da edição impressa, em papel, e oferecemos a edição especial que estará nas bancas na quinta-feira. Nesta edição, contamos com 5 personalidades: Isabel Vaz, Miguel Stilwell, Gabriela Figueiredo Dias, Carlos Mota dos Santos e Sandra Maximiano, que desafiaram a redação do Negócios a abordar muitos assuntos que consideram relevantes para o futuro do país. Além disso, também oferecemos, no dia 29, todo o conteúdo premium do site a todos os leitores que estiverem registados. E assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Até para a semana, porque há sempre histórias para contar.